Sabemos da importância de debater sobre literatura, educação e cultura. Então nada melhor do que conversar com quem entende, não é mesmo? Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Desse jeito você consegue acompanhar as nossas novidades aqui no YouTube. Bora pra live? Boa tarde, gente. Meu nome é Gabriela, eu sou jornalista aqui na Estante Virtual. E hoje vamos fazer mais uma live da série Estante Entrevista, aqui no nosso Instagram. Mensalmente a gente traz convidados aqui no nosso Instagram para conversar sobre literatura, educação, cultura. E hoje a nossa conversa é com 3 autores de destaque da literatura contemporânea brasileira. Luísa Gasler, Fabiane Guimarães e Stênio Gardel. O papo vai ser incrível, espero que vocês gostem. Deixa eu ver se eles já chegaram por aqui. Oi, Luísa, tudo bem? Olá, Luísa. Tudo certo? Oi, pessoal. Oi, oi. Então, vou aproveitar agora que a Luísa entrou para fazer a apresentação de todo mundo. Essa é mais uma live da série Estante Entrevista. Todos os meses a gente traz convidados aqui no nosso Instagram para conversar sobre literatura, cultura, educação. E hoje a nossa live é sobre literatura contemporânea brasileira, com os escritores Stênio Gardel, Fabiane Guimarães e Luísa Gasler. Obrigada pela participação de vocês. Espero que o nosso papo seja incrível. Obrigado você, Gabriela. Vamos lá. Obrigada pelo convite, gente. A gente que ótimo. agradece o convite. Obrigada. Vou apresentar aqui vocês para o público. Fabiane Guimarães nasceu em Goiás e é jornalista. Neste ano ela publicou seu primeiro romance, Apague a Luz Se For Chorar. Vou mostrar aqui a capa para o pessoal. Pela editora Alfaguara. Luísa Gasler é escritora, tradutora e mestre em processo criativo. Ela conquistou os prêmios Sesc de Literatura, Açorianos de Narrativa Longa e a PCA de Narrativa Infanto-Juvenil. Entre seus livros estão Luzes de Emergência Se Acenderão Automaticamente e, enfim, Capivaras, que eu também tenho aqui para mostrar para o pessoal. Já o escritor Stênio Gardel nasceu em Limoeiro do Norte, no Ceará, e é especialista em escrita literária. Publicou nesse ano também seu primeiro romance, A Palavra que Resta, pela Companhia das Letras. Pessoal, vamos começar por uma pergunta que os leitores normalmente têm curiosidade em saber. Como começou a relação de vocês com a literatura e vocês lembram qual a obra que fez vocês criarem o hábito da leitura? Acho que podemos começar por ordem alfabética, Fabiane. Então, eu escrevo desde criança, né? A primeira memória que eu tenho de começar a escrever foi assim que eu aprendi a ler. 7 anos de idade ali, eu comecei um pouquinho tarde, mas assim, já comecei a querer escrever. Eu não me lembro de um livro específico, porque naquela época eu li vários, né? Da literatura infantil da escola e tudo mais. Mas eu acho que, como toda pessoa da minha geração, Harry Potter foi um marco gigantesco e que me deixou viciada e me fez escrever milhares de fanfics. E que foi que realmente me fez colocar isso na minha cabeça. Não, eu preciso ser escritora, é isso que eu quero ser. Acho que foi o Harry Potter mesmo, não tem saída. Com certeza, marcou muito a geração mesmo. E você, Sim. Luísa? Gente, eu tava vibrando com a resposta já. Porque eu nunca tinha ouvido outra pessoa, autora, dizer assim, eu também escrevi fanfic. Então eu tô, sabe, me deu um quentinho. Eu já fico mais contente. Mas é bem por aí também, assim, eu fui muito, muito leitora, assim, devorava livros desde sempre, a coisa toda. Na infância eu fazia meus próprios livros, assim, sabe, de fazer um grande desenho, uma frasezinha e tentava copiar essas estruturas. Quando eu cheguei na adolescência também foi um pouco isso de muita fanfic, de Orkut, de todas essas coisas, tinham vários lugares para fazer fanfic, especialmente Harry Potter, assim, e acho que a fanfic ela sempre me deu essa coisa de eu posso participar dessa história. Então também veio um pouco disso, assim, eu posso me incluir nisso. E logo em seguida eu entrei numa oficina de criação literária. Eu acho... E aí, enfim, eu ganhei prêmio Sesc de Literatura, as coisas foram indo. E eu acho que tem uma coisa de... Sabe quando os jovens têm um hobby ou alguma coisa assim, e daí quando eles entram na faculdade, sempre vem o pai e diz, tá na hora de crescer, e tá na hora de parar com essas bobagens? Eu acho que eu teria passado por isso, mas eu ganhei um prêmio literário, sabe? Eu acho que eu teria dito, não, tenho que fazer uma coisa de adulto.
Então, eu nunca parei de escrever. Assim, eu tive essa fase e foi por aí. Mas foi por ser leitora. E respondendo a tua pergunta, eu diria Guimarães Rosa, O Grande Sertão Veredas. Foi um livro que eu li e não entendi. Minha professora falou que era muito difícil, mas eu me lembro do encanto que eu tive pelo jeito que as palavras iam se ordenando, assim. Era uma coisa de sons e era estranho. É um livro que eu releio todo ano e às vezes eu entendo, às vezes eu não entendo. Mas eu tive umas 3 leituras, assim, que não saiu muita coisa, mas que eu me dei conta de que a literatura podia ter uma coisa mais transcendente, sabe? Mais tipo, nossa, isso aqui eu não sei o que está acontecendo, mas eu gosto. Então, foi por aí, assim, eu citaria o Grande Sertão também. Então, tipo, e é exatamente esse meu perfil, entendeu? Era Harry Potter, Stephen King, Borges, o Grande Sertão Veredas. Era um caos total, como eu leitora, assim. E você, Stênio? Eu tenho lembranças, assim, de ler alguns títulos da coleção Vagalume, né? Eu lembro em especial o Rapto do Garoto Dourado, Garoto de Ouro, não lembro agora. Mas o livro em que eu lembro, assim, de ficar muito mexido lendo, e que eu acho que acendeu uma luzinha ali para que eu imaginasse se um dia eu poderia escrever algo parecido, foi O Cão dos Baskervilles, do Conan Doyle. Eu me lembro de ficar muito impressionado com o ambiente, com o suspense, com o mistério, com as descrições, com a inteligência do personagem. Então, eu tenho essa lembrança de ficar mexido com a minha própria leitura, sabe? De imaginar, olha o que esse livro está fazendo comigo. Acho que foi a primeira reflexão assim, que eu fiz sobre, assim, de uma maneira mais consciente, sobre o impacto da leitura em mim, ou do livro na minha leitura. Então, eu acho que foi ali que eu pensando hoje, eu acho que eu imaginei, será que um dia eu poderia escrever algo assim, algo que mexesse com as pessoas da forma como esse livro está mexendo comigo, né? E depois disso eu conheci mais um pouco de Sherlock Holmes e fui galgando aí, né, aos outros livros, chegando em literatura mais adulta, digamos assim, né? E aí depois conheci Raduan Nassar, depois conheci Guimarães Rosa, Graciliano Ramos. E ainda mais cedo, claro, a gente passa na escola por Machado de Assis, por José de Alencar. Então, fui preenchendo esses espaços assim. Mas a minha lembrança mais antiga, eu acho que é do Sherlock Holmes. Legal, Stênio. Eu vou pegar esse gancho dessa pergunta. Vocês citaram clássicos e literatura mais jovem, como Harry Potter. E aí eu queria trazer um... Desculpa, gente. Não, eu que não tô com o meu suporte da câmera. Desculpa, gente. Sem problemas. Aí, eu queria trazer um debate aqui que surge de vez em quando na internet sobre a obrigatoriedade de ler clássicos nas escolas. É claro que os clássicos permitem que a gente revisite, né, um passado, conheça os contextos, né, faz com que a história não seja esquecida, mas também é importante conhecer os novos autores, né? Queria saber o que vocês acham da literatura contemporânea hoje. Como é que vocês veem o espaço de novos autores hoje no país? Stênio, você pode começar. Tá. Eu acho que a gente deve dar oportunidade para que se leiam tanto os clássicos quanto os contemporâneos, sabe? Assim, acho que uma leitura não exclui a outra, as duas podem ser enriquecedoras, transformadoras, e ainda hoje eu tenho muito clássico que eu quero ler ainda, né? Então, eu acho importante que as duas, na verdade, tudo é literatura, né? Então, que ela esteja presente, seja como um livro mais clássico, seja como um livro mais contemporâneo. E eu acho que hoje a gente está percebendo, assim, uma produção de livros, tanto pensando nos autores, quanto nos personagens e temas que abraçam, digamos assim, ou que atingem uma diversidade que antes talvez a gente não tivesse, né? Então, a gente tem aí livros e autores de diferentes etnias, diferentes minorias,
identidade de gênero, sexualidade, escrevendo sobre isso, colocando essas questões em livros, né? E mais do que isso também, em livros de grande alcance, em grandes editoras, e permitindo que essas novas vozes, que essas novas faces cheguem aos leitores. Eu acho que isso é uma característica muito positiva, né? E que eu só espero que ganhe mais espaço ainda na nossa literatura. Com certeza, Stênio. E você, Fabiane? Concordo, o Stênio copiou a minha pergunta, a minha resposta, e ia dizer exatamente isso. Eu observo que talvez a Luísa possa falar disso com mais propriedade, que ela está na estrada há mais tempo que a gente, né? Eu e o Stênio, a gente lançou o primeiro livro esse ano. Mas o que eu tenho observado, porque eu sempre gostei muito de ver literatura brasileira contemporânea, e o que eu tenho observado ao longo desses anos todos é que realmente saiu um pouco do eixo daqueles autores de Rio e São Paulo e está florescendo, né? Assim, a gente ainda tem muito a caminhar, porque ainda tem muito, muito, muito a incluir, né? Muito mais autoras mulheres, muito mais autores negros, muito mais autores do norte, do nordeste, do centro-oeste, de onde eu venho, né? A gente ainda tem muito a caminhar, mas a gente está no caminho certo, sabe? Eu vejo que nossa, há 10 anos não se lançava tantos autores contemporâneos com a frequência que tem se lançado hoje, sabe? As editoras estão muito mais abertas e tem mais editoras também, né? Você tem várias formas de publicar, você tem as editoras tradicionais, você tem as independentes, você tem autopublicação, e isso tudo tá florescendo, assim. E a gente vê muito a participação dos autores jovens nisso. É uma galera muito engajada, muito presente nas redes sociais. Então, eu vejo como um florescimento, assim, uma nova primavera. Posso estar sendo muito Alice, né? Muito Poliana, para usar referência literária, mas eu vejo, assim, eu acredito na literatura brasileira contemporânea. E a gente está conquistando cada vez mais leitores, sabe? Com certeza. E você, Luísa? Sou eu. É ótimo, minha câmera cai a hora que eu tenho que falar, eu tussa, tá ótimo, né, gente? O caos. Acho que sim, e não discordo de nada que foi dito, eu vou puxar para outro lado só porque senão eu vou dizer a mesma coisa pela terceira vez. Mas acho que às vezes na escola a gente tem muito... a escola ela acaba se tornando um espaço muito normativo no sentido de assim, isso aqui, ler isso é certo, ler isso é errado. Ou escrever desta maneira é certo, escrever desta maneira é errado, no sentido de... Enfim, óbvio que tem que aprender a norma padrão, mas no sentido de que é tudo uma questão de intencionalidade, assim. E o que acontece é que a gente não tem com a literatura o que a gente tem com a música, por exemplo. Então, por exemplo, entrei num carro, não sei o que, tem uma pessoa ouvindo pagode. Tá, não gosto. Beleza. E eu sei que toda música do mundo não é só pagode. Eu sei que eu posso ouvir essa música e não gostar e tudo bem. E aí eu vou lá, e daí eu vou encontrar meus amigos, daí eu ouço uma música que eu gosto e tudo bem. Então, por exemplo, eu vou muitas vezes em escola e um exercício que eu gosto de fazer é assim, quem aqui não gosta de rock? Quem aqui não gosta de pagode? Daí já faz umas piadas, obviamente, que daí o pessoal solta, não sei o que, quem é pagodeiro, etc. E aí, mas aí eu pergunto, quem aqui não gosta de música? E nenhuma mão. Mas aí, quando a gente vem pra literatura, a gente tem a pessoa que diz, eu não gosto de ler. E essa frase, pra mim, ela é detestável. Porque ela indica que a pessoa só nunca encontrou o livro que ela gosta. Porque se uma pessoa... Assim, eu desafio vocês a encontrar uma pessoa que diz, eu odeio música, não tem música. Não, enfim, então, às vezes, a experiência na escola, a gente esquece que a experiência na escola é uma parte disso, né? É uma parte de conhecer a literatura. Se a gente tivesse aula de música, provavelmente a gente também ouviria o cânone da música. A gente não ouviria música pop e tal. Então, a gente teria uma certa noção normativa de progresso, várias coisas assim. Mas então, eu acho que muitas vezes a escola acaba com essa responsabilidade também, sabe? De mostrar que tu pode ler o que quiser, que não tá errado. Poxa, a gente aqui 1 minuto atrás falando, me formei lendo Harry Potter, não sei o quê, lendo gibi. E aí tu chega na escola e o teu professor diz, isso aqui que tu gosta é porcaria. E aí, o que acontece? A criança diz, se isso aqui que eu gosto é porcaria, então eu não vou ler nada. Porque isso aqui que a professora está dizendo que é bom, eu não gosto. Logo, entende? Então, o adolescente, ele é super leitor. Super. Eu tenho uma relação muito boa com esse adolescente jovem, estudando e tal.
que gosta de ler mesmo, mas às vezes na escola tu acaba sendo martelado com essa ideia assim, tu tem que gostar de José de Alencar. E assim, não necessariamente nessa idade, né? Eu gostava muito de Machado, mas eu me lembro de detestar José Alencar. Era um autor que não batia muito comigo. Machado é um cara que eu acho que bate bem, sabe? Tipo, é engraçado e tal. Mas, então, é um problema que fala que é estrutural, né? Porque tu tem que fazer o livro legal chegar também. O livro que fala com a tua realidade. Que eu acho que isso também é importante. E, ao mesmo tempo, é importante conhecer o cânone e tal. E não gostar, e achar chato, e achar pesado, e tudo bem. E reler e entender o valor de cada uma dessas coisas, assim. Mas a pessoa não aprende a gostar lendo... Bom, eu li Grande Sertão e gostei, mas, tipo, não é... Imagina se teu primeiro contato com o livro é Grande Sertão Veredas, sabe? Não, não sei se ia dar certo. Então, enfim, só trazendo isso também, que às vezes a escola fica sobrecarregada com mais uma coisa e, ao mesmo tempo, fica tentando fazer essa coisa normativa, de não pode ler esses livros, sei lá, Diário de Princesa e tal, que eu li. Então, a gente também tem que... A escola, às vezes, poderia ser mais inclusiva. De acolher mais isso que tu gosta. Tu gosta de Stephen King, então talvez tu goste de Edgar Allan Poe, sabe? Esse diálogo, às vezes, não acontece, assim. De mostrar essas opções e tal. Não sei se falei demais, gente. Talvez eu tenha falado demais. Não, com certeza. Concordo muito. Literatura é reconhecimento, né? E nem sempre o jovem vai se reconhecer numa história de um clássico, né? Sim. Queria voltar um pouco... fala, Fabiane. Não, eu só queria acrescentar que eu fui desse time que às vezes não se reconhecia. Eu também tive um encontro com o Grande Sertão Veredas intenso. Guimarães Rosa é uma das minhas grandes referências de vida. Mas eu só gostei de Guimarães Rosa, além de toda a questão da linguagem, de como ele é inventivo, eu só gostei de Guimarães Rosa porque eu reconheci o sertão. Então, tipo, aquela linguagem do sertão, do sertanejo que pegava o cavalo, aquilo era que eu vivia, porque eu cresci em Goiás, né? Então eu falei, cara, esse cara tá escrevendo sobre a minha realidade. Acho que foi a primeira vez que eu senti esse reconhecimento, sabe? De uma literatura nacional que falava comigo. E aí eu gostei de Guimarães Rosa. Mas, por exemplo, eu nunca me identifiquei com José de Alencar, nem com Machado de Assis, assim. Apesar de adorar Dom Casmurro, eu não consegui ter muita identificação com as outras obras dele. Eu gostava da Clarice, mas eu não me identificava com aquele ambiente que a Clarice estava narrando, sabe? Então, eu acho que é isso, sabe? Essa identificação rola e às vezes não rola. E tá tudo bem, sabe? Você pode falar pro jovem que tá tranquilo, ele tem que conhecer, mas se ele não gostar, ele não é burro por isso, nem um leitor menor, né? Não, e um livro pode ser a porta de entrada para depois ele querer conhecer os clássicos, né? Exatamente. Ele só não tá na idade para ler, né? Eu leio muito mais clássico hoje, que eu já tô velha, né? Porque antes eu não aguentava. Gente, Fernando Pessoa, por exemplo, esses tempos eu tava dando uma olhada e eu fiquei olhando uns poemas e puxa, esse poema que vibra muito com o meu eu adolescente, sabe? E é uma coisa assim que poderia ser apresentada, sabe? Mas, enfim, tem autores que vibram muito melhor com o adolescente, e mesmo o cânone também tem muita coisa que vibra bem, assim. Enfim, desculpa. Me perdi. Não, tá ótimo. Queria voltar um pouco sobre a rotina de escrita de vocês. Vocês têm uma rotina de escrita? Preferem escrever em algum horário? Tem alguma rotina assim que vocês fazem durante a semana? Pode começar, Stênio. Tá. Eu prefiro escrever pela manhã, antes de fazer qualquer outra coisa, até mesmo tomar café. Mas, assim, isso quando eu estou bastante envolvido num projeto, né, de romance. Então, assim, não escrevo todo dia ainda, sabe? Eu fico pensando muito nas ideias, no planejamento, e aí tem um período, pelo menos essa foi a minha experiência com A Palavra que Resta, né, que foi o meu primeiro, não sei se vai se repetir, mas a minha experiência foi de que eu trabalhei bastante no planejamento, e aí, durante um período, assim, que foi mais ou menos 3 semanas a um mês, aí sim, eu escrevia todo dia pela manhã, bem cedo, e eu consegui escrever, acho que 80%, 90% do livro nesse período. Assim, de uma forma bem densa, sabe? E aí, depois, o resto eu fui escrevendo mais devagar, aos poucos, e aí depois vieram as revisões. Mas quando eu estou envolvido num projeto, eu gosto de escrever sempre pela manhã, antes mesmo de mexer no celular, não tenho um contato, digamos assim, com o mundo externo,
para aproveitar, não sei, a mente acordando e desperta e talvez sensível a algumas coisas e funcionou legal com a palavra que resta. Vamos ver nos próximos. E você, Luísa? Então, queria só comentar que eu tenho inveja do Stênio conseguir escrever sem mexer no celular antes. Eu vejo o celular na cama já. Que vergonha. Mas depende muito o quanto eu estou envolvida num projeto, assim. Porque se é um projeto sob encomenda ou com prazo, como eu trabalho escrevendo, tipo assim, é minha fonte de renda, eu tenho muito mais prazo. Então, não, eu tenho coisas que eu gosto de fazer, que realmente são os livros e que eu tenho um prazo mais livre, mas esses eu demoro mais planejando. Mas, por exemplo, eu tenho um prazo, não tem querer. Não tem, tipo assim, não tem muito... Eu geralmente trabalho de manhã, que eu gosto de trabalhar de manhã, que eu sinto que a minha cabeça funciona melhor, assim, cedinho. O prédio tá mais silencioso também, que às vezes tem obra e tal, sabe? Então, por aí, mas nunca é muito mais de 3 ou 4 horas. E geralmente envolve uma camada grossa de planejamento também. Envolve... Porque eu prefiro mais digitar do que escrever, sabe? Eu prefiro saber o que eu vou fazer aqui, nesse capítulo, e já botar isso na ideia que eu tinha. Senão eu tenho um bloqueio criativo muito fácil. Então, eu prefiro já tomar essas decisões antes. Então, eu rumino muito, eu vou na ideia, eu volto. Aí eu pesquiso e me perco. Meu planejamento, ele vai de uma coisa bem etérea até algo bem concreto e tabelinhas no Excel, assim. Então, e geralmente com o livro também é assim, com uma diferença de que eu geralmente preciso reservar um tempo profissional para isso, no sentido assim, eu reservo mais ou menos uns 3, 4 meses para escrever o livro, ou uma primeira versão, um primeiro rascunho, e nesses 3 ou 4 meses eu não pego muitos outros trabalhos de escrita. Eu trabalho como tradutora e escritora. Tradução eu geralmente sempre pego, mas aí não vou pegar aquele conto sob encomenda, não vou participar da antologia, não sei o quê. Nesse tempo, aí ele é realmente mais regular, é um processo de escrita mais regular, mais rotineiro, entra em outras coisas, assim. E depois tem um processo grande de revisão também. Às vezes a gente acha que o processo de escrita é só escrever e pronto, né? Mas para mim tem essas 3 divisões muito claras. Eu planejo, aí eu escrevo, e escrever é a parte mais fácil, porque eu já decidi. E a revisão é a parte mais difícil, porque daí eu tenho que lidar com a vergonha, né? Com a vergonha alheia do que eu fiz. Mas a escrita é geralmente o processo que eu quero terminar mais rápido, assim. É o processo que eu quero, tipo, para poder mexer. Eu não gosto de escrever, eu gosto de ter escrito. Então, sabe, eu gosto que, tem um texto que tem 100 páginas pronta. Gosto. Eu tenho que fazer 100 páginas, não gosto tanto. Então, enfim, daí eu mexo. Você, Fabiane? Tem uns gatos brigando ali no quintal, tomara que não sejam os meus, mas enfim. Eu sou meio caótica e evil, sabe? Porque eu sou muito caótica, assim. Eu não gosto de escrever à noite, mas eu escrevo de tarde e de manhã. De manhã é meu período preferido. Mas eu não costumo planejar tanto como a Luísa, de botar nas planelinhas do Excel, fazer post-it, escrever o nome dos personagens. Eu planejo, mas eu não coloco as coisas escritas, sabe? Eu fico ruminando. E aí uma coisa que eu até escrevi sobre isso outro dia, que eu acho muito interessante, é que escritor, na verdade, ele escreve até quando ele não está escrevendo, né? Então, às vezes, você passa meses sem escrever, dias, na verdade, sem escrever uma linha, mas você está escrevendo por dentro. Você está ali, tipo, pensando na sua história, pensando nos seus personagens, pensando em algum diálogo. Aí, às vezes, abre o bloco de notas no celular e escreve e tal. Eu faço muito isso. Então, às vezes, quando eu estou trabalhando em um projeto específico, eu me sinto muito livre, eu não tenho a pressão, o deadline, o prazo, mas eu fico ali ruminando aquela história vai fazendo parte do meu dia a dia, aí eu vou colocando os bloquinhos na minha cabeça, e aí quando eu sinto, olha, isso aqui é bom, aí eu sento e escrevo. Aí eu escrevo, sei lá, 1 capítulo, 2 capítulos. Eu sou muito rápida para escrever, assim, quando eu vou escrever é um jorro, assim, mas demora até eu chegar a esse momento, sabe? Eu fico primeiro escrevendo na cabeça. Então, são métodos completamente diferentes, assim. Eu nunca fui... Eu sempre senti que se eu planejasse demais, aí eu já não ia escrever, sabe? Porque aí eu planejo o básico, assim. Eu faço o esqueleto, coloco, sei lá, o nome dos personagens e tudo mais, e onde eles estão, qual que é o conflito, o que vai acontecer com eles...
Mas eu gosto de descobrindo também, porque às vezes, e acontece muito de você planejar alguma coisa, pelo menos comigo isso acontece muito, é igual a vida, né? Você planeja e não acontece nada que você quer. Você começa a escrever lá, esse personagem, tal, aí você vai criando afeto pelo personagem, aí você planejou que ele ia morrer e de repente você já não quer mais matar ele, sabe? Acontece muito isso, sabe? Acontece de você estar ali e aí você descobre que o personagem, ele toma conta de você e vira um protagonista. E aí surge outra pessoa no caminho que você nem planejou. Então é igual a vida, assim. Você tá criando pessoas, é uma miniatura do mundo, assim, que você tá fazendo ali na arte literária. Então, é isso, nós somos eixos diferentes, assim. Eu não consigo ser tão metódica, infelizmente. Devia ser. Muito legal saber a experiência de vocês. Só para atualizar aqui para quem está entrando, a gente está conversando sobre literatura contemporânea brasileira com os escritores Stênio Gardel, Fabiane Guimarães e Luísa Gasler. Agora eu queria falar um pouco sobre a obra de vocês individualmente. Stênio, vou falar aqui um pouco sobre A Palavra que Resta. Para quem ainda não leu, narra a história de Raimundo, um homem analfabeto de 71 anos, que decide aprender a ler para decifrar uma carta guardada por mais de 50 anos. Esse foi um livro que você escreveu a partir de uma oficina literária, certo? Isso. Assim, eu cheguei na oficina com a ideia, né, e com algumas coisas rascunhadas, né, esboços de capítulo, com alguns personagens já pré-determinados, digamos assim. E aí, durante a oficina, né, que foi o ateliê de narrativas da Socorro Acioli, assim, eu tomei a decisão de realmente escrever a história. E aí fiz o planejamento de que falei, né? Eu, diferente da Fabiane, mais como a Luísa. Mas eu também não chego a fazer as planilhas de Excel. Mas, diferente da Fabiane, eu tenho, acho que, um pouco mais de... assim, eu gosto de ter um pouco mais de controle. Eu chego a pôr no papel mesmo, a fazer as fichas, os post-its, colocar os post-its na parede do quarto, ficar olhando para eles quando eu vou deitar. Foi assim com A Palavra que Resta, né? Eu estruturei toda a história em capítulos e coloquei o título do capítulo e o assunto, o que eu tinha que narrar naquele capítulo. E aí, todo dia de manhã, eu escolhia um capítulo e escrevia sobre ele, né? E aquele período que eu falei, de um mês mais ou menos, em que eu escrevi o livro, eu estava no segundo módulo do ateliê de narrativas, foi durante o módulo intermediário, e assim, foi fundamental, assim, eu acho que a oficina, ela me trouxe tanta coisa, além dessa parte mais técnica mesmo, né, dessa parte de planejamento, mesmo da parte de conhecimento da escrita literária, a oficina foi muito boa para mim no aspecto pessoal também, sabe? No sentido de quase assim me dizer, olha, existe esse caminho, sabe? A escrita literária não precisa ser essa coisa assim, abstrata que uma pessoa especial um dia senta e consegue captar e colocar no livro, sabe? Existe um caminho para aprender sobre escrita literária, para estudar escrita literária. E o ateliê me permitiu isso, dizer assim, olha para cá. Né? Além disso, também me permitiu conhecer o processo do livro que eu não conhecia, e dentro desse processo, por exemplo, expor os meus textos a outras pessoas, que isso é uma etapa essencial, fundamental, porque o livro ele não sai da cabeça do escritor e chega na prateleira da livraria, né? Tem uma série de pessoas, e eu sabia que o meu texto, aliás, eu aprendi que o meu texto ia ter que passar por todas essas leituras. Isso envolvia também estar aberto a críticas e a julgamento, né? E a alterar o texto, e aí as coisas vão se ramificando, mas o que eu quero dizer é que a oficina, sim, ela foi fundamental no percurso da Palavra que Resta. Aqui normalmente a gente tem vários jovens que nos assistem, e aí então para esses jovens que querem ser escritores, a oficina literária então é algo fundamental assim para eles começarem a entrar no mundo da escrita? Olha, Gabriela, eu acho que o mais importante é cada um procurar o seu caminho, sabe? Assim, ver as opções.
Para algumas pessoas a oficina pode não funcionar, né? Ela pode preferir ir atrás sozinha, estudar sozinha, procurar livros na internet, indicações e aprender sozinha, escrever o seu livro sozinho. Para outras pessoas, como foi o meu caso, pode funcionar estar numa sala de aula, com uma professora, com colegas. Para outros, nem uma coisa nem outra, a pessoa simplesmente senta, escreve e está feliz com isso, sabe? Acho que o importante é ver as opções e encontrar o que lhe satisfaz e o que lhe ajuda a alcançar esse desejo de escrever. Com certeza. Eu vou passar essa pergunta para a Fabiana e para a Luísa também. O que vocês sugerem para os jovens que gostariam de ser escritores? Por que Deus? Tava tudo bem. Fábio vai respondendo, Fábio. Tá bom. Eu acho que eu sou a única... Luísa, você já fez oficina literária também, não fez? Sim, senhora. Sim, eu acho que eu sou a única do time aqui que nunca fez uma oficina literária. Mas eu fico triste por isso. Eu fiz oficina de texto na faculdade de jornalismo, que foi, tipo, a melhor disciplina que eu fiz na faculdade de todos os tempos, mas ela foi, tipo, um semestrezinho e não teve a profundidade de uma oficina literária de hoje em dia. Se fosse hoje em dia, eu teria procurado e teria feito com certeza. Eu acho que eu não fui muito ligada nisso, porque eu não sou uma pessoa que gosta muito de aula, assim. Eu sou meio inquieta, assim, ansiosa. Eu não consigo ficar paradinha, sabe? Mas hoje eu, inclusive, ainda tenho vontade de fazer e de falar sobre isso, sabe? Porque eu acho que a oficina literária, além de ser um espaço onde você pode aprender, é um espaço também onde você pode conhecer pessoas e trocar ideias. Então, às vezes, o trabalho do escritor é muito solitário, a gente realmente... E tem gente que prefere trabalhar assim, como o Stênio muito bem pontuou, que cada um tem um caminho, isso a gente tem que respeitar. Mas, às vezes, é muito bom você ter um contato com outros escritores, sabe? Com outras pessoas que escrevem e pessoas, às vezes, mais experientes que você. Porque isso te ajuda a crescer. Então, eu acho que eu fui preenchendo essas lacunas na minha vida com redes sociais, assim. Eu tinha um grupinho de escritores do Orkut, eu tinha um grupinho de escritores amigas escritoras da faculdade, sabe? Então, eu fui preenchendo, mas é uma forma de comunhão entre os seus, sabe? Um lugar onde você pode ser esquisito à vontade e aprender com pessoas mais experientes e desenvolver a própria escrita. Então, eu vejo como positivo, eu recomendaria sim. Mas depende também da pessoa. Às vezes a pessoa não tem paciência para isso. E, enfim. É importante saber que é um processo, né? Não é rápido. Então, eu acho que a oficina ela é boa por 2 motivos. Não acho que é fundamental, porque eu acho que muito pouca coisa. Acho que só ser alfabetizado é fundamental para ser escritor. Tipo assim, acho que tem vários caminhos possíveis para escrever e publicar. Mas assim, eu acho a oficina muito boa por 2 motivos. Que o primeiro é tu ver a reação do teu texto num leitor, porque isso era uma dificuldade que eu tinha. Eu não tinha pra quem mostrar o meu texto, pra quem dizer, tá bom, não tá bom. E aí tu vai encher saco de professor, tu vai encher saco de mãe, de amigo. E o que acontece é que às vezes também, essas pessoas, por mais que tenham um professor de literatura ou algo assim, vai te dizer assim, não gostei. Por quê? Não funcionou. Sabe, vai ficar nessas assim, tá confuso. Mas por quê? Eu não sei. E às vezes um professor de oficina, uma pessoa que trabalha com texto, ela vai te dizer, isso aqui tá confuso porque o ritmo da frase tá complicado, e olha aqui, tu fez uma frase de 5 linhas, daqui a pouco se tu fizer uma frase de 2 linhas. Sabe, a oficina, ela sempre pensa um pouco nisso, assim, qual é a tua intenção como autor e como é que tu realiza isso. Então, isso é a primeira coisa. A gente escreve na nossa cabeça. É difícil pra gente imaginar que o nosso texto não seja compreensível porque a gente parte dele, né? É estranho pensar, é muito assim um teto, mas é muito difícil pra gente assim, olhar o meu texto e entender que ele tá confuso. Sim, porque ele não tá, porque tu não existe no ponto de vista do outro. Enfim, tem um exercício de oficina que eu acho muito louco, que é o seguinte, todo mundo recebe teu texto e as pessoas discutem perguntas que são propostas a respeito do teu texto e elas chegam numa resposta e tu, como autor, tem que ficar sentado e não pode dizer nada. E ouvir a discussão acontecendo. E é uma experiência assim, que realmente me mudou como autora, porque tu vê como coisas que não eram importantes se tornam questões. E às vezes tu como autor não quer isso. Tu quer que a questão que tu quer, né? A questão, a minha intenção, blá, blá, seja o grande foco da discussão. Então, às vezes, como autor, a gente esquece disso. Então, é muito bom tirar um pouco isso, trazer esse processo para público mesmo.
Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é realmente esse senso de comunidade. Eu tenho amigos ainda de época de oficina, tu acaba achando pares, assim, pessoas que leem parecido, pessoas que vão te indicar coisas. Por exemplo, muita gente pega um pouco mais, assim, pensando na não editora aqui de Porto Alegre, se fundou com pessoas que eram colegas, sabe? Então, às vezes a oficina, ela te ajuda a criar esse círculo, assim, de pessoas que conversam, e te indica um prêmio, manda livro pra cá, manda livro pra lá, e daí todo mundo torce por todo mundo. Porque, às vezes, é solitário num sentido ruim, sabe? É solitário no sentido de que tu não sabe com quem falar disso. E às vezes, quando eu tinha 18, 19 anos e fui fazer oficina, eu não sabia com quem falar disso. Parecia um negócio meio esquisito, parecia irreal, essa coisa que a gente tá falando, parece de outro planeta. Daí tu vê, não, editores. Porque a gente também não sabe como funciona o mercado, não sabe publicar livro, é tudo muito estranho. Então, às vezes a oficina é boa por isso, assim, eu recomendo, mas eu recomendo, o meu único porém de oficina seria não assumir a oficina como uma verdade única. Assim, eu já fiz muita oficina, eu adoro fazer oficina, e adoro fazer oficina com o autor que eu gosto, assim, então eu fiz uma oficina de poesia com a Angélica Freitas, que é uma poeta que eu adoro, justo assim, pra ver como é que você pensa, sabe? Como é que tu faz, sabe? Pra me colocar numa situação estranha, às vezes a oficina ela te faz isso, às vezes ela te obriga a escrever também, às vezes a gente quer escrever, mas não escreve, né? A gente fica procrastinando, então a oficina também é bem boa pra te dar um prazo, assim. Então, e eu gosto de ouvir, mas eu acho que eu já fiz, enfim, como eu fiz mestrado em escrita também e tal, eu me dei conta disso, assim, nenhuma verdade é absoluta, uma oficina vai contradizer a outra, assim, e um professor vai contradizer o outro, e eu acho que isso também é muito bom, porque daí tu cria esse acervo de entender que existem leitores diferentes, assim. Então eu gostei muito das minhas experiências com a oficina, recomendo também, e ao mesmo tempo recomendo não tomar como a verdade absoluta, sabe? Toma o que te serve, o que não te serve, beleza, isso aqui, não funcionou pra mim. Puta merda! Gente, tu vê assim, o meu celular quer que eu pare de falar a qualquer custo. Vocês viram que eu não tava nem com a mão. Tipo, meu celular deu. Ok. A gente recebeu algumas perguntas aqui dos leitores, e aí, com um gancho ainda nessa última que a gente estava conversando, vocês recomendam enviar o original para leitura crítica de escritores? E, inclusive, vocês prestam esse serviço de análise crítica? Fabiane, pode começar. Eu acho que a leitura crítica é, sim, fundamental para qualquer pessoa que acabou de escrever. É como a Luísa disse, você termina de escrever, você tem que mostrar para alguém, e de preferência alguém qualificado, que vai poder te dizer, olha, tá uma bosta, ou olha, tá legal, mas precisa melhorar. Porque, a não ser que você seja um gênio muito grande e, sei lá, aí você faz um original perfeito, mas normalmente isso não tende a ser a regra. A regra é você escreve o original, ele passa pela leitura crítica, passa pela revisão e vai mudando, aí vai sendo construído, as pessoas te apontam coisas. Então, sim, eu recomendo muito. Eu presto esse serviço, mas no momento eu não estou pegando, mas eu quero abrir em breve. É uma coisa que eu já fiz muito, já fiz de graça, já fiz pagando, assim, cobrando, porque eu gosto muito de ver o trabalho das pessoas e dizer, olha, para mim isso não está funcionando, e fazer a pessoa refletir, né, sobre aquilo. E refletir com jeitinho, né? Eu tive leitores críticos fantásticos em todas as coisas que eu já escrevi, assim, desde os amigos que me davam um tapa na orelha, sabe? Tipo, não, sai disso, aqui tá horrível, assim, pessoas pouco delicadas. Desde os fofinhos que falaram, olha, adorei, mas isso aqui não tá legal. Então, acho que é fundamental você ter uma leitura crítica, uma revisão, até antes de apresentar para a editora, sabe? Para você chegar com um trabalho mais sólido, assim. O que eu vejo é que tem muita gente que acabou de escrever o primeiro original, não passou para a revisão, não passou para a leitura crítica e já quer publicar. E não, o mercado não funciona assim, não, as coisas não funcionam assim. E você, Stênio? Essa parte, sim, eu diria que é fundamental. Assim, se você escrever o seu original e tiver a oportunidade, seja porque já conhece a pessoa, tiver condições de pagar o profissional, eu super recomendo a leitura crítica.
A Palavra que Resta teve uma sorte danada, assim, porque primeiro passou pela leitura de Socorro Aciola, né? Então já começou super, super bem. E depois disso passou ainda pela leitura da Vanessa Ferrari, né, que fez a leitura crítica da Palavra que Resta. E eu só tenho, assim, só vejo coisas boas, sabe? Só vejo que essas leituras fizeram o texto crescer, o texto ser um texto melhor. E eu tenho muito essa preocupação com o texto, sabe? De colocar o texto em primeiro lugar, não, às vezes, uma parte ou um capítulo, um personagem que eu queria, que eu achava legal, mas se a leitura crítica me impôs a reflexão de que talvez aquilo não estivesse funcionando, eu pensava com carinho e tomava a decisão sempre pensando no texto. Então, acho essencial, e podem ter certeza, assim, sendo um profissional qualificado, o seu texto só vai crescer e ganhar em consistência, como a Fabiane falou, para chegar bem numa avaliação editorial. E você, Luísa? Eu também faço. Eu recomendo que me sigam no Instagram, porque quando eu abro para leitura crítica, eu aviso, geralmente nos stories, entre uma foto de gato e outra, assim. Eu, no momento, não estou abrindo, eu estou de mudança para os Estados Unidos, no momento, sabe, Luciano Gimenez. Terça-feira, então eu realmente não estou em condições de pegar, mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu realmente gosto muito de tentar entender o que houve na cabeça da pessoa e, sabe, como é que isso se realizou, assim, eu gosto desse trabalho. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre recomendo que, enfim, de acordo com tudo que todo mundo falou, e sempre recomendo também que procure uma pessoa que você goste da escrita, ou que gosta do trabalho editorial, assim, edita tal e tal coisa, ou trabalha com alguém que escreve parecido contigo. Porque o que acontece muitas vezes é assim, a pessoa me manda um e-mail, ela quer me mandar um livro de fantasia. Eu leio fantasia, mas eu não escrevo fantasia. E aí, daqui a pouco, assim, eu, na minha melhor das intenções, vou tentar ajudar e vou cagar o livro, sabe? Então, também presta atenção. Assim, dá uma olhada, assim, se é um escritor, dá uma olhada no que a pessoa escreve. Sabe? Porque às vezes, assim, a Luísa é super bem-humorada, né? Ela vai adorar meu livro, que é uma comédia. E minha escrita não é muito comédia. Então, às vezes mas nem sempre. Então, também recomendo não mandar para a primeira pessoa. Acho que essa busca. E, se tu acha uma pessoa do gênero que mais lida com o teu gênero, é bom, porque daí tu pode perguntar para ela depois, assim, tu acha que combina com qual editora? Eu, Luísa, eu não entendo o que é o cenário de ficção, sim, de sci-fi no Brasil hoje. Tem uma noção, mas não é uma grande noção. E às vezes uma pessoa que trabalha nessa área vai poder te dizer, eu acho que combina com tal editora, tal independente está saindo, tem tal antologia saindo. Então, às vezes, tu pegar alguém que está um pouco mais na direção que tu quer, essa pessoa vai te ajudar mais. Porque às vezes também tem o problema contrário da leitura crítica, que a pessoa vai querer direcionar o teu livro para outro lugar. Se for um bom leitor crítico, isso não vai acontecer. Mas geralmente tem mais contribuições, assim, sabe? Ou de referência e coisa e tal. Então, enfim, só o acréscimo, porque falar por último tem esse azar, né? Tipo, tem que falar alguma coisa nova. Não, mas um acréscimo muito importante, realmente. Obrigada, muito validado. Não, é porque acontece muito também, sei lá, de uma pessoa que não tem uma escrita tão literária, às vezes vai para um leitor crítico muito que gosta de umas paradas mais rebuscadas, vai falar, não, o texto é pobre, teu texto é um lixo. Sim. Não, calma, existem muitas formas de escrever e nenhuma é melhor do que a outra, entendeu? Então, às vezes, Sim. não, a pessoa tá lá feliz da vida escrevendo o gênero dela, o hot dela, sabe? E não tem nenhum problema. Exatamente. Mas não. Exato, mas eu não vou saber te ajudar. Então. Exatamente, Se a pessoa chega pra mim, eu quero. Olha, eu não leio, respeito, eu acho muito bom, mas sabe, se você for passar isso para um profissional que não faz esse tipo de livro, ele vai minar a sua confiança e às vezes não é isso que você precisa, sabe? E aí às vezes a pessoa paga, né? A Luísa fez uma pontuação fantástica, assim. Estão puxando meu saco só porque minha câmera caiu 2 vezes. Não precisa, gente. Tá tudo bem agora. Já melhorei. Luísa, eu queria falar um pouco agora sobre o livro Corpos Secos, que eu acredito que deve ter sido uma experiência muito louca, né? Queria que você contasse um pouco pra gente, pra quem não conhece o livro,
e contar também como foi escrever um livro ao lado de outros três autores, né? Marcelo Ferroni, Natália Borges Polesso e Samir Machado de Machado. Joia. Corpos Secos, em um resumão, é um livro sobre um apocalipse no Brasil, em que uma pandemia fatal assola o país, e um grupo de 4 personagens precisa chegar como se fosse do outro lado, encontrar respostas para se manter vivos, assim, no meio de um país que colapsa. Assim. E, se não ficou claro, é uma ficção científica, assim, meio... Não é baseado em fatos reais nem nada. O projeto começou em 2018. E ele surgiu do Marcelo Ferroni, que é o editor da Alfaguara. Eu acho que ele edita a Fábio também, se não me engano. Ou não sei se ele edita a Luara. Tá, mas a Luara edita... Puta merda! Agora foi culpa minha. Agora foi culpa minha que eu bati na mesa, gente. Não, Márcia é a Luara. Agora eu vou ficar segurando na mãozinha. Então, o Corpos Secos, ele brinca um pouco com a ideia do apocalipse zumbi, digamos assim. Ele brinca com esse apocalipse zumbi, com esses clichês do gênero, mas também ele tem uma série de provocações, assim, porque vou segurar, porque eu tô falando, né? Ele tem uma série de provocações, porque, por exemplo, o vírus do Corpos Secos, aliás, é um fungo, ele vem de um uso de agrotóxicos. Então, o Brasil é o país que mais libera agrotóxicos no mundo. Tem agrotóxicos que só são permitidos no Brasil. Então, ele surge muito disso. Então, ele é um livro que, enfim, ele foi escrito por 4 autores. Cada autor teve um protagonista. Esses protagonistas interagem em pontos específicos da história. E nisso, o livro ele brinca um pouco com isso, assim. E ao mesmo tempo, são 4 autores muito diferentes. E que se deram muito bem, estranhamente. Então, o Samir Machado, ele escreve ficção histórica, ele é muito acostumado com aventura e coisas de capa e espada. Então, ficou muito divertido o trecho dele, ficou muito animado. O do Marcelo também, ficou uma coisa bem... Sabe, eu gosto de sangue. Eu brinco que é o meu livro favorito, que é o meu livro que melhor agrada as pessoas, porque todo mundo vai achar alguém que goste, assim, sabe? Porque eu escrevi só 25%. Então, a Natália, ela vai ter uma questão também de gênero, ela vai trabalhar questões familiares, conflitos familiares, e uma coisa mais internalizada. O meu também é um pouco internalizado, também é uma coisa... Eu me lembro que a primeira coisa que surgiu pra mim foi o fato de meu protagonista ser uma criança, isso era muito importante pra mim. Eu gostava da ideia de como adultos iam tentar proteger uma criança do apocalipse, né? E dizer, tipo, não, tá tudo bem, tipo, teu pai sendo devorado, assim. Então... O meu brinca muito com essa coisa de ponto de vista, assim, e são coisas que são muito... que eu vejo que são muito clássicas minhas, em que eu gosto de brincar com ponto de vista, de linguagem. A linguagem do Murilo, obviamente, muda no meio, que é o tipo de coisa que eu faço, é por isso que eu faço também no Excel. Então tem umas coisas, assim, que eu acho que é um livro que funciona para todo tipo de leitor. É realmente um livro que tu talvez não goste de 25% dele, mas tu vai gostar de outros 50% dele. Então é um livro que foi uma experiência muito interessante. Eu jurava que não ia dar certo. Assim, a cada 15 minutos eu jurava que não ia dar certo. Ao mesmo tempo, o livro é um grande atestado da importância do editor, porque cada autor fez um trecho seu, e quem realmente fez a mágica acontecer foi a Luara França, foi quem realmente pegou, foi o quinto Beatle, assim, foi de olhar e vou juntar, e onde é que começa esse livro, né? Qual é a cena de abertura? Qual é o ponto de conflito? Assim, vamos eliminar esse capítulo, daí vai lá a Luara, Luísa, esse capítulo vamos cortar, vamos. Então, o livro também ele foi muito da arte do desapego, assim, de tipo, em nome de algo maior, vamos fazer um livro coletivo, assim, então a gente lida muito com essa questão de, eu quero que o meu personagem seja isso, eu quero que o meu personagem seja aquilo, mas aí como é que eles vão se conhecer, ou como é que não vão se conhecer, e também ao mesmo tempo cuidando para não repetir enredos, né, então se o meu personagem vai fazer tal rota, outra pessoa não pode fazer tal rota. Então, foi uma experiência muito, muito divertida, assim, o livro, ele ficou espetacular, assim, e teve uma resposta muito boa de leitores, o que me surpreendeu. Então, a gente, inclusive, está trabalhando uma continuação, muito a passos bem lentos, porque a gente está no meio de uma pandemia, são 4 autores, a vida é difícil, enfim, a gente está ainda resolvendo enredos, mas ele também vendeu direitos para a série, provavelmente para a série, então daqui a 10 anos talvez ele seja alguma coisa.
Mas então é um negócio que foi uma experiência muito ótima, assim. Foi totalmente experimental de vamos ver o que acontece, o que sai, pode ser que fique uma bosta, assim, mas, enfim. E ficou legal. O que eu achei mais surpreendente, a gente não brigou. Eu tinha as expectativas piores no sentido assim de, a gente vai brigar e a gente vai. Eu nunca mais vou falar com o Samir, que é um baita amigo meu. E aí eu, nunca mais vou falar com o Samir. E daí não, a gente não brigou, foi tranquilo, assim, concessões foram feitas e ninguém se matou no final. Foi uma experiência, assim, memoravelmente boa, assim, porque não era minha expectativa, achei que eu ia brigar com alguém. E eu queria te fazer uma pergunta até pessoal, assim, porque eu li o livro e eu fiquei bem incomodada em algumas cenas dos zumbis. Queria saber como é que é escrever uma história de zumbis, se você ficava muito fissurada e tirava o seu sono, enfim, como é que foi isso? Então, isso eu tinha. O Murilo, ele foi uma escolha literária, mas ele também foi uma saída fácil para várias questões que eu não queria narrar. Então, porque o que acontece é que eu estou narrando uma primeira pessoa, então é o ponto de vista de uma criança, né? Então, o tempo inteiro eu tô lidando com as imagens de uma criança, esse universo, assim, mais jovem e tal. E essas referências, às vezes, um pouco imaturas. E eu lidava, graças ao bom céus, com os adultos tentando proteger o Murilo. Apesar de nem sempre conseguirem, eu conseguia lidar um pouco com isso, assim, de tipo, não vê, e daí ele ouve um tiro, sabe? Então, eu me saí um pouco dessa porque eu não gosto de narrar coisas assim, sabe? Não é nem o sangue, mas tipo, isso pra mim é meio técnico. É tipo cena de guerra. Pra mim, eu vou fazer uma confissão só porque estamos entre amigos. Quando chega uma cena de batalha muito longa, eu só vou passando o olho. Eu só vou vendo assim, quem morreu, apanhou, sabe? E deu, morreu, eu cheguei no final. Tá, beleza. Porque não medi. É muito difícil uma cena de batalha, de sangue, enfim, dessas cenas mais descritivas, me dizerem muita coisa, assim. Então, eu não tenho nem experiência lendo, nem escrevendo. Então, pra mim não foi pesado, porque daí também tem a vantagem de que ninguém me obrigou, né? e a boa vantagem é que eu podia empurrar pro Samir e pro Marcelo, que estavam super afim. Realmente, assim, de botar as crianças comendo tripa, esses negócios. Vocês querem fazer? Pode fazer, sabe? Também é uma das belezas de fazer um projeto coletivo. Talvez seja a grande beleza que você não quer narrar. Não precisa, alguém vai fazer. Alguém vai assumir isso aí, alguém vai botar um negócio violento ali e tal. Eu posso fazer a minha parte, porque eles não vão fazer a minha parte. Eles não vão fazer assim, uma pergunta existencial de somos humanos ainda. Não, eles estão comendo... Enfim, de novo, não há um juízo de valor aqui, mas são coisas diferentes. E nisso, então, pra mim, foi tranquilo. Mas ler o livro foi mais difícil do que escrever, às vezes, até. Pesou mais. É bem estranho, assim, porque é bem mais violento mesmo, assim. Então... Mas nos meus trechos não me tirou sono, fiquei bem. Fiz terapia, deu tudo certo. Fabiane, queria falar agora um pouco sobre o seu romance, Apague a Luz Se For Chorar, que conta a história de Cecília, que volta à pequena cidade onde morou por causa da morte dos pais, e de João, pai solteiro que tem um filho com paralisia cerebral. De onde surgiu a ideia de escrever esse livro e como foi o processo criativo? Então, esse livro surgiu porque eu queria escrever um suspense. Eu sou muito fã de suspense, romance policial e tudo mais, mas eu queria escrever um suspense do jeito que eu gosto de ler, assim. Porque apesar de gostar muito de suspense, de mistério e de romance policial, às vezes eu me frustrava porque você não encontra muita coisa embaixo do verniz do personagem, sabe? Então eu queria escrever um suspense que tivesse essa pegada, mas que tivesse também um foco em personagens, em afeto. E a ideia surgiu do final, que eu não posso falar qual é, né, obviamente, senão eu vou dar spoiler. E aí eu fui construindo retroativamente, mas eu já sabia desde o começo, primeiro me surgiu a história da protagonista, assim, me surgiu muito claro qual seria o mistério do livro, né? Que seria uma mulher dos seus 30 e poucos anos que não conseguiu encontrar seu caminho, tá super perdida. E aí os pais dela, que no momento até estavam sustentando ela, os dois morrem ao mesmo tempo. E aí ela vai enterrar eles. E nesse processo de viver o luto, porque o livro, eu considero que ele é muito sobre luto, porque eu estava passando por isso na época,
Eu tava com tinha perdido muita gente na minha família e eu tava com medo de perder mais. Então foi uma forma de processar isso. Então, às vezes, até é esquisito, porque eu escrevi um suspense, mas ele também é um drama, né? E aí algumas pessoas defendem que é drama e outras que é suspense. Aí fica a batalha, sabe? Eu só comendo pipoca, assim. Acho ótimo. Mas, enfim, aí eu queria que o mistério dessa mulher fosse, ela vai enterrar o pai e a mãe, e aí, de repente, ela fala, não, mas peraí, tem alguma coisa muito estranha. Os dois morreram ao mesmo tempo, gente? Não, isso aí já é demais, né? Tem até um trecho que ela fala, morrer junto já é demais. Viver a vida junto, tudo bem, né? E ela começa a discordar, começa a aparecer uma vizinha, planta uma ideia ali, e ela começa a ficar numa paranoia, e ela começa a descobrir segredos dos pais. E, paralelamente a isso, me surgiu a ideia do João, que é o outro personagem que ele cruza essa narrativa. E aí eu pensei, vão ter 2 enigmas no livro. Um enigma é quem matou os pais da Cecília, se eles foram assassinados, o que aconteceu com os pais da Cecília, se ela tá só paranoica ou não. E o outro enigma é o que o João tem a ver com isso, entendeu? Qual que é a história? Então, eu gostei muito de brincar com isso e foi um livro que, assim, me divertiu muito de escrever. E eu consegui colocar, apesar dele ter a pegada de mistério e suspense, eu consegui colocar uma coisa que eu gosto muito, que é essa questão interna. Eu sou como a Luísa, eu gosto muito de colocar a parte dos pensamentos do personagem, as neuroses, assim. Então, não é um romance policial que, sei lá, você vai ver sangue, assassinato, abrir a cena de crime, sabe? Eu gosto muito dessa coisa psicológica. Isso é o que eu acho mais maneiro e é o que eu gosto de escrever, né? Sim, é um livro totalmente envolvente e eu vejo nas suas redes sociais que o público fica na tensão, né? Querendo saber nesse suspense. Sim. Como é que você lida com essa expectativa do público? Eu tava morrendo de medo, né? Eu fui lançar, era para ter lançado ano passado, por causa da pandemia, a gente lançou em fevereiro. Então eu fiquei, nossa, muito medo. Eu falei, gente, como é que seria? E aí quando começaram a vir as primeiras reações, aí eu achei muito maneiro. Todo mundo, poxa, eu morri de chorar. Outras pessoas, eu virei à noite, eu fiquei com insônia, eu amo isso, sabe? Só que agora eu tô começando a me sentir culpada também, porque nas primeiras reações era legal. Só que agora eu recebo mensagem de gente falando, não, porque eu tive uma crise de choro de 20 minutos. Aí eu começo a me sentir culpada, sabe? Eu falo, gente, desculpa. Então tá rolando muito isso, mas pra mim tá sendo a maior diversão da minha vida, assim, porque realmente quando você escreve uma coisa, isso chega no leitor e às vezes bate no leitor de um jeito que você nem esperava, sei lá. Eu escrevi um livro que é um suspense, mas ele é sobre luta, ele é sobre medo, ele é sobre ser adulto, né? E tem gente que desenterra umas coisas muito profundas até, sabe? Tem gente que bate em cada pessoa de uma forma. Eu acho isso fantástico, assim. O livro já não é meu, sabe? Ele é das pessoas e do que elas fazem com ele, assim. Que é isso que acontece quando você publica um livro, né? Ele deixa de ser seu. Ele vira outra coisa. Com certeza. E, Stênia, eu também queria voltar aqui sobre o seu livro. Enquanto eu lia, eu me questionava em quem você se inspirou. Você já conheceu uma história de amor parecida? Gabriela, antes de te responder, eu vou pedir licença rapidinho, que eu vou só abrir a porta aqui, Tá que bom. minha gatinha tá miando muito a bichinha, deixa ela lá fora. Prioridades. Tadinha. Prioridades. Também foi participar de live? Que negócio é esse? Vou fechar a porta? Pronto, Luna. Pronto, daqui a pouco ela vai passar aqui, ó. Daqui a pouco ela vai pedir pra sair também. E daí ela vai Mas sair. eu deixei aberto aqui. Eu deixei aberto a porta. Pronto. Gabriela, não conhecia uma história de amor assim, eu acho, como a do Raimundo e a do Cícero. Na verdade, a ideia para o romance nasceu de uma forma até meio burocrática, digamos assim. Né? Tudo começou com a questão de ver pessoas analfabetas não poderem assinar o nome na hora de receber um documento, porque eu trabalho no serviço público. E durante o atendimento, muitas pessoas, às vezes, tinham que colocar o dedo, porque não podiam assinar o nome. Isso me marcou, eu acho, porque nesse momento essas pessoas devem pensar em muita coisa, né? Um momento da vida que elas não puderam estudar ou não quiseram, quais foram as circunstâncias. Então, a ideia
tem uma participação disso e também de uma outra imagem, dessa vez fictícia, de um homem que está a uma mesa com algo muito importante para ler e não consegue. E aí elas se juntaram e veio essa ideia, né, desse homem de 71 anos que vai para uma escola para poder aprender a ler e escrever, porque ele quer abrir e ler uma carta que recebeu 50 anos antes, assim. E aí a história da relação entre Raimundo e Cícero, na verdade, veio depois, né? Veio quando eu fui respondendo as perguntas que essa ideia central começou a me trazer, né? Quem é esse homem? Essa carta? A carta em si, ela já traz muitas perguntas, né? O que ela guarda? Da onde ela vê? Quem escreveu a carta? Por que o Raimundo não deixou ninguém ler por ele? Então, não só a história de amor, mas os outros elementos da trama também vieram a partir dessas perguntas. E assim, eu acho que a carta é muito símbolo de muita história de amor também, né? Então, funcionou assim, direitinho como um elemento central, que ao mesmo tempo ligava e separava a vida dos dois. Eu acho até que eu uso essa expressão no livro, mas foi mais ou menos por aí. Começou com essa parte mais racional e a parte do sentimento veio depois. Gente, a live tá incrível, mas infelizmente estamos chegando ao fim. Antes da gente finalizar, eu vou fazer uma pergunta sobre quais os livros vocês indicariam. Podem ser leituras recentes. A gente já falou dos primeiros livros que vocês leram, que marcaram a vida de vocês. Mas vocês podem indicar também livros que vocês estão lendo ou já leram esse ano, no ano passado, enfim. Stênio, pode começar. Tá. Eu conheci esse autor, é um clássico, tá? Eu conheci esse autor no ano passado e fui muito surpreendido. E eu tô lendo, na verdade, esse aqui. Tô quase acabando, acho que amanhã eu termino. Ó. As Vinhas da Ira, do John Steinbeck. Recomendo demais. Já li outros livros dele, até chegar... Esse é o mais conhecido, né? Mas eu comecei com De Ratos e Homens. Depois eu fui para o Inverno da Nossa Desesperança e só gostando mais. E As Vinhas da Ira realmente não é o mais conhecido à toa. É um grande livro, traz grandes questões sociais, pessoais, e fica a recomendação. E você, Fabiane? Bom, eu sempre... É difícil você recomendar livro para as pessoas, né? Porque há muitos gostos literários, assim. Mas eu finalizei essa semana o Kentuckys, que é um lançamento da editora Fósforo aqui, da autora argentina Samantha Schweblin, não sei falar o sobrenome dela. E é um livro fantástico, eu gostei muito mesmo, assim, porque ele fala sobre estado de vigilância, contemporaneidade, ele traz muitas coisas muito interessantes, assim. E é um livro que parece um gigantesco episódio de Black Mirror, e é muito bom, muito bem escrito, e ele te traz vários sentimentos, assim. Acho que é um dos livros mais fantásticos que eu li esse ano, assim. Dentre muitos outros. Nossa, só tô tendo leitura boa esse ano, assim. E você, Mas Luísa? eu recomendo. Gente, de novo, a síndrome da terceira fala, né? É impressionante, porque eu ia recomendar, eu juro que eu ia recomendar o Kentuckys. Eu não estou inventando. Eu pensei assim, vou recomendar o Kentuckys porque vai ser original. Ninguém vai pensar no Kentuckys. Reforço o quanto que o livro é incrível. Exato. Mas eu sempre brinco, pelo menos esse mais recente que tem surgido um pouco, assim de pensar naquele clube de leitura Tortilha, assim, pensando na DBA Editora, que estão trazendo coisas contemporâneas latino-americanas legais e que eu acho que conversam com o Brasil de um jeito que é muito louco explicar. Então, pensando na Cachorra, da Pilar Quintana, pensando no Temporada de Furacões, da Fernanda Melchior, o Kentuckys, da Samantha Schweblin. É o que eu tenho lido muito, assim, o novo da Mariana Henriques eu não li, mas eu já recomendo, assim, de olho fechado. Ou pelo menos As Coisas que Perdemos no Fogo e tal. Então, eu tenho conversado muito com essas autoras. Assim, tem saído coisas que são novas, assim, são feitas por mulheres, ao mesmo tempo que são vozes fortes. E é o que eu tenho lido no momento. Assim. Se eu tiver que fazer uma grande recomendação, eu recomendaria também Um Defeito de Cor, que é um livro que eu só li esse ano e eu não sei porque a gente nunca fala dele. Eu não sei, ou fala pouco, eu acho. Sabe, que é um clássico, sabe? E ao mesmo tempo é um livro que parece que é só um livro ok. Eu li ele e eu fiquei tipo, puta, esse livro é genial. 900 páginas muito bem feitas, assim.
Então, recomendo também, se você não leu, eu recomendo. E coisas bem contemporâneas que eu tenho lido são Fernanda Melchior, Pilar Quintana, Samantha Schweblin e a... Pilar Quintana, já falei. Tá, me perdi. Mas Mariana são Henriques. esses. Mariana Henriques. Essa. Isso. Também tô nessa onda. As coisas que perdemos no fogo, eu Gente, terminei. A gente tá muito afinidade aqui. a gente tá muito... É muito impressionante, né? Inclusive, a temporada de Furacões eu comprei, vai chegar essa semana aqui em casa. Eu, Tô muito ansiosa pra ver. eu precisei cometer espanhol, porque a Fernanda Melchior tem outros também, que eu fiquei tão, eu realmente tive um momento e eu li toda a bibliografia da Fernanda, não que seja uma grande bibliografia, são 3 livros, eu acho, que eu achei, mas que já fui atrás, assim, e precisei ler, não precisei, mas optei por ler em espanhol, porque estava tão ansiosa, então ficam as dicas. Obrigada, gente. A conversa foi ótima. Eu vou aqui passar de novo os livros para o pessoal ver. A Palavra que Resta, do Stênio Gardel. Enfim, Capivaras, da Luísa Gasler. E também Corpos Secos. E Apague a Luz se For Chorar, da Fabiane Guimarães. Todos esses livros vocês encontram na estante virtual. Obrigada, gente. Foi incrível a conversa. Obrigada pela disponibilidade. Eu que agradeço. Obrigada, Foi gente. maravilhoso. Obrigado, Gabriel. Foi ótimo. Obrigado, Fabiane, Luísa. Gente, foi um Tchau, prazer até a conhecer próxima. vocês, gente. Obrigada, Tchau, gente. gente. Tchau, tchau. boa noite. Tchau, boa noite.